Olá, pessoal. Estamos numa quarta-feira, não é? Essa meditação que eu trago para vocês aqui, ela na verdade não era para vir para cá, pro canal do YouTube, mas eu achei tão importante nesse momento que a gente vive dentro da igreja e fora, né? A gente falar da felicidade e que ela não deve ser buscada nessa vida. E por que eu quis trazê-la para nós? Porque São Tomás, né, quando a gente estuda São Tomás, e essas palavras que eu trago para nós é de São Tomás, a gente se encontra com a radicalidade da nossa fé, que é a raiz da nossa fé, né? A gente se torna de fato um radical na acepção da palavra. A gente não é que a gente se torne um fanático, mas a gente começa a entender, vamos dizer, o sentido teológico de tudo que a gente vive. E hoje a gente se depara no Evangelho com a parábola do homem que vende tudo que tem e compra um campo que ele sabe tem um tesouro ali no campo. E isso é uma troca, não é? Diz o padre Sartori na homilia de hoje, que para nós desfazermos e comprarmos esse campo onde há o tesouro, nós precisamos desfazer de coisas valiosas muitas vezes. Não só do pecado, não só de largar a vida mundana, mas também de dar coisas que para nós teriam até valor, não é? Mas que não nos levam a comprar este campo. Então é muito bonito que a gente caminhe nesse sentido e essa reflexão realmente não poderia ficar só no Telegram, ela precisa vir para o YouTube sim, porque é desse livro, né, que eu costumo meditar, as Meditações para o Tempo Comum, da editora Eclésia de São Tomás de Aquino. Eu tenho gostado muito de fazer, né, faço desde o tempo da Quaresma, e é muito assim, às vezes a linguagem até se torna um pouco difícil, mas a gente consegue aprofundar muitas coisas, e essas que eu vou trazer para vocês hoje são muito importantes. Elas caminham na direção do nosso tema aqui, que é a oração, e nós terminamos também no Telegram as nossas meditações sobre oração agora no dia 31. Estamos aí no 28º dia hoje, já nas conclusões sobre esse livro de Santo Afonso, e para minha alegria o Padre Paulo fez um vídeo sobre isso, né, sobre a oração segundo Santo Afonso Maria de Ligório, com o tema Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Então tudo vai caminhando nesse sentido, tudo vai caminhando num desprendimento do que a gente entende hoje como sucesso e felicidade aqui na Terra. Então eu queria começar esse vídeo hoje, uma quarta-feira, pedindo aí ao nosso patriarca, nosso protetor São José, que nos acompanhe nesse vídeo. Vamos lá, essa oração é de Leão XIII, e ele pediu que nós fizéssemos essa oração sempre após rezarmos o rosário, assim como ele pede que a gente faça também de São Miguel. Então são orações também de exorcismo, de cura, não é? E de encaminhamento para essa estrada reta que é a nossa salvação. Como diz Santo Afonso, tudo que nós pedimos, se for para a nossa salvação, Deus considerará. Porque a palavra dele pedir recebereis, né? Então vamos pedir a São José ajuda para que compreendamos essa verdade na nossa vida, aonde nós devemos buscar a felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivesses ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu ao nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora salvastes a morte e a vida do menino Jesus, assim também. Defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo, sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração, ela está sendo conduzida essa semana pelo sacerdote que está, vamos dizer, à frente do texto do Vaticano, todos os dias às 7 horas. Eu acompanho esse texto já tem um bom tempo, né? E ele tem feito essa oração todos os dias, e eu resolvi hoje trazer numa quarta-feira para todos nós.
Gostaria de começar também com um trechinho do comentário Evangelho de hoje de Santo Irineu de Lyon, né, bispo, teólogo e mártir da Igreja Católica lá do ano de 130, e ele diz assim, no livro dele, nos escritos dele contra as heresias, tá, no capítulo 4, 26. Lida pelos cristãos, a lei é um tesouro que foi escondido no campo, mas que a cruz de Cristo revelou e explicou. Ela manifesta a sabedoria de Deus, dá a conhecer os seus desígnios com vista à salvação do homem, prefigura o reino de Deus, anuncia antecipadamente a boa nova da herança da Jerusalém Santa, prediz que o homem que ama a Deus progredirá até chegar a vê-lo e escutar a sua palavra e será glorificado por essa palavra. Então, meus irmãos, há muitos que se perdem porque não gostam das explicações que a cruz nos dá. A cruz nos dá a conhecer os desígnios com vista à nossa salvação, vai dizer Santo Irineu. Não podemos negar a cruz, não podemos levar uma vida de qualquer forma, não podemos ficar, né, perdendo tempo, enquanto, vai dizer São Tomás, né, na meditação de hoje mesmo, do dia 28, que quando a gente se vê em pecado, a gente está perdendo um tempo que não volta atrás. Eu vou até ir um pouquinho adiante para começar esse vídeo, nesse trechinho. Ele diz assim, olha, a duração da contrição, que ele fala que a nossa contrição tem que ser constante. Como pelo pecado passado se retarda a nossa marcha para Deus, porque não pode recuperar-se o tempo que estava destinado para correr, é necessário que sempre durante esta vida persista esse estado de contrição quanto à detestação do pecado. O homem deve sempre condoer-se de haver pecado, porque se lhe agrada haver pecado, por isso mesmo incorreria já em pecado e perderia o fruto do perdão. Então ele está querendo dizer o seguinte: a dor que eu sinto, a contrição que eu sinto pelos meus pecados passados é a dor de ter ofendido a Deus, sumo bem. Eu tenho que ter essa dor, uma dor santa. Aqui a gente não está falando de escrúpulo, de achar que Deus nunca nos perdoa, não. A gente está falando da contrição do coração que nos envergonha, nos coloca num espírito de humildade perante a confiança que não devemos ter em nós, mas em Deus, como diz Santo Afonso nesse livro, a oração, né, para que nós possamos realmente caminhar em direção à felicidade eterna. Então vamos começar esse vídeo, dessa meditação que é do dia 24 de julho. Ele vai dizer assim, Santo Tomás, né? A felicidade não pode ser encontrada, no pecado, porque o pecado atrapalha como uma carga. Olha aí o que ele diz no dia 28, né? Que não permite que a gente corra, que faz com que a gente perca um tempo irrecuperável. Então, se o tempo que eu pequei é irrecuperável, o que eu tenho que fazer? A contrição por ter perdido esse tempo, não é? E daqui para frente tomar todos os atos que vão me fazer caminhar com mais força. Recuperar, entre aspas, né, um tempo que não volta, mas recuperar a graça, né, que eu perdi naquela época. Então isso aconteceu muito e um exemplo emblemático da igreja é Santo Agostinho. Tantos outros santos, mas Santo Agostinho emblemático, porque é um doutor da igreja do qual faz muito uso São Tomás de Aquino, e ele é esse sentido, né, de buscar a felicidade dentro de nós, onde se encontra o Espírito Santo de Deus. Então vai dizer São Tomás assim, olha, fardos que os fatigam por causa de seu grande peso, está em Isaías 46:1. Efetivamente, o pecado atrapalha, pela solicitude em pensar como vão pecar, porque os maus não dormem sem terem feito mal. Provérbios 4:16, ou seja, quem peca vive intranquilo. Quem planeja o pecado, quem pensa em pecar, vive intranquilo, porque vive buscando uma forma de fazer aquilo acontecer. Né? Os maus não dormem, não descansam, né? E pelo trabalho na execução, cansamos-nos nas sendas da iniquidade e da perdição, vai dizer o livro da Sabedoria 5:7. Então, o cansaço de pecar não é tão diferente do que Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados pelo peso de vossos fardos e eu vos aliviarei. Ou seja, o cumprimento, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? E Cristo diz que quem me ama segue os meus mandamentos. Então, o cumprimento da lei é leve. É leve porque nos torna pessoas realmente mais unidas a Deus, né? E Deus alivia os nossos fardos. Também, né, o pecado nos atrapalha pela confusão ao examinar a consciência. Que fruto tirastes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Ou seja, analise os seus pecados passados. Essa fala está em Romanos 6:21.
Analise os seus pecados passados, não é? Que fruto você tira disso que você fez? A não ser o fruto da conversão e da humilhação, de ter ofendido a Deus enquanto Deus estava ali oferecendo o seu amor e realmente a felicidade e a paz, né? Então, o pecado atrapalha o caminhar, atrapalha a nossa velocidade. E também pelo fracasso na esperança. A esperança dos iníquos é aniquilada, Provérbios 11:7. Essa esperança ela é recuperada, meus irmãos, ela é recuperada lá no sacrário, diante do sacerdote no sacramento da reconciliação. Né? Então essa esperança é aniquilada, mas ela pode ser recuperada. E Santo Afonso nos ensina também na oração a esperar contra toda esperança. E como que eu espero? Eu espero a partir do momento em que eu me converto, a partir do momento em que eu confio em Deus. Então também para eu me dirigir ao confessionário eu preciso confiar que Deus está querendo e me chamando para me restaurar, né? Tornar a minha esperança mais revigorante na minha vida. Então, é todo um trabalho que é a oração, que é o convite do Espírito Santo na alma, diz o Catecismo da Igreja Católica. Aliás, eu tenho dito, né, que o Catecismo ele fala mais da oração do que do próprio Cristo, ou seja, tão importante é a oração que Santo Afonso diz nesse livro que de todas as obras que ele fez, essa é a mais útil, que se ele pudesse, ele imprimiria uma cópia de cada um desses livros e daria para cada fiel na igreja. Tão importante, é um livrinho dessa finurinha assim. Se vocês quiserem acompanhar no Telegram, entrei no link, tá lá. Vocês podem pegar desde o início do mês e aos poucos irem ouvindo, porque vale muito. Né? Santo Afonso nos ensina isso, que para recuperar essa confiança a gente precisa estar unido a Deus. Né? E aí perseverar, e aí ter essa dor dos pecados que São Tomás nos ensina. Aliás, Santo Afonso cita muito São Tomás nesse livro. Santo Tomás, Santo Agostinho, né? E outros santos. Então, aí partimos, né? O pecado atrapalha. Então vamos partir para essa questão da felicidade. A felicidade não se encontra, esse é o item 2, tá? Então o pecado atrapalha como uma carga. No segundo ponto, a felicidade não se encontra nos deleites corporais. Por quê? A suprema perfeição do homem não pode consistir em que se una a coisas inferiores a ele, senão em unir-se a coisas mais altas, pois o fim é melhor do que o que se ordena ao fim. Por que eu posso dizer que o que é desejo corporal, o que é bem corporal, eu não estou falando de pecado aqui, por que eu posso dizer que o que é bem corporal é menor do que o fim que eu busco alcançar, que é a minha salvação, que é estar com Deus? Porque a carne morre. A carne morre. Então, o que é finito, por definição, é menor do que infinito, né? Então, o que ele está querendo dizer é que o fim é melhor do que o que se ordena ao fim. O corpo está aqui para servir a alma, para levar a alma a esse destino. E não o contrário. Eu não posso mitigar a função da minha alma na minha vida, na minha ligação com Deus, para servir o corpo. Não é? Então é por isso que a felicidade não se acha nos deleites corporais, simplesmente porque ela terminaria. Então, pois bem, os deleites corporais consistem em que o homem, segundo os sentidos, se una a algo inferior a ele, quer dizer, as coisas sensíveis, né? As coisas que eu sinto no físico, né? Na carne. Ademais, se os deleites corporais fossem bons em si, né? Se, por exemplo, o prazer sexual tivesse um fim em si mesmo, só o prazer sexual, seria necessário que fosse muito bom usar deles o mais possível. Ora, se é um bem em si, como é eu estar com Deus, eu estar mais com Deus é bom ou ruim? É bom, sempre bom, né? Quanto mais eu estiver com Deus, melhor para mim. E quanto mais sexo eu tiver, melhor para mim. Então, vejam bem a comparação que São Tomás faz tão inteligente. Se os deleites corporais fossem bons em si, seria necessário que fosse muito bom usar deles o mais possível. Como diz, né, Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. Eu posso amar a Deus o quanto mais eu amar a Ele sobre todas as coisas e viver amando a Deus, mais eu vou ser melhor para mim, para o próximo, mais eu vou ordenar a minha vida em Deus. Então, eu posso amá-lo tanto mais, tanto melhor vai ser para mim. Agora, eu posso ter os deleites carnais, os deleites corporais. Isso, quanto mais eu tiver, por exemplo, se eu comer uma comida que eu amo, eu posso comer essa comida indefinidamente, a quantidade que eu quiser? Isso vai ser bom para mim? Então, São Tomás está provando por isso. É evidente que isso é falso, porque o abuso deles é um vício prejudicial ao corpo e impede os mencionados deleites. Ou seja,
Eu paro de deixar de ter prazer para ter um vício. Então eu paro de encontrar a reta finalidade para aqueles deleites corporais e eu faço disso um vício. Eu deixo que aquilo tome conta de toda a finalidade da minha vida. É por isso que é difícil a gente encaixar o conceito de fidelidade, de felicidade num padrão mundano. O que o mundo te oferece é todo tipo de, toda sorte de prazer, toda sorte de bem-estar, toda sorte de sucesso, entre aspas, né, que se prega por aí. E até mesmo a autossatisfação. Ora, eu sei me controlar, eu controlo minha mente, não é? Eu controlo as minhas frustrações, eu tenho controle de mim mesma, eu não preciso de Deus para nada, eu sou autossuficiente. Isso tudo é uma armadilha muito grave, né? Então vai dizer Santo Afonso, Santo Tomás, por conseguinte, não são em si mesmos um bem para o homem, já que isso não pode ser repetido sem que se torne uma falsidade. É um vício dizer que algo, um deleite corporal repetida quantas vezes eu quiser, vai ser um bem em si. Não, isso é falso. Por outro lado, o último fim é Deus. Portanto, é preciso estabelecer como último fim do homem aquele que mais me aproxima de Deus. Então, o fim da minha vida, algo que eu estou vivendo, tem a finalidade de me aproximar de Deus? Ok, isso é o último fim. Então, isso vai ser mais útil para o homem do que qualquer outra coisa que ele possa ter. Os deleites corporais impedem ao homem a suprema aproximação de Deus, que se verifica pela contemplação. Estes deleites a impedem em grande medida, porque submergem profundamente o homem nas coisas sensíveis e, por conseguinte, o retraem das coisas espirituais. Não deve, portanto, colocar-se a felicidade humana nos deleites corporais. De novo, ele está aqui reafirmando que, como eu sou submersa por todo o meu apetite carnal, eu acabo esquecendo do quê? De que é um apetite espiritual. E vivo perdida. E te digo mais, vivo, né, sem o complemento que é Deus. Né? Sem a completude, na verdade não é complemento. Sem a completude do meu ser, que é Deus. Eu vou ser sempre incompleto. Por quê? Justamente pela finitude do que eu vivo na carne e pela infinitude que pede o meu coração. De Santo Agostinho também. Então é importante que a gente tenha essas dimensões para saber que escolhas fazer na vida, entende? Para fazer uma escala de prioridades na minha vida, para que eu realmente sinta a felicidade até em meio às dificuldades, como lemos há pouco no início do vídeo, Santo Irineu dizendo que a cruz significa muitas coisas. Agora nós queremos entender as coisas a partir da cruz? Nós queremos amar Jesus fazendo o que ele diz? Quem me ama segue os meus mandamentos? Ou nós estamos aí que nem uma pipa no vento, né? Fazendo tudo o que a carne pede, em busca de uma felicidade que jamais vai existir dessa forma. Então, né, aqui, olha, ele está justamente na Suma contra os Gentios, né? E nesse trechinho que eu peguei para vocês, aqui ele cita da onde ele está tirando, uma da Suma Teológica, outra aqui Suma contra os Gentios, tá? Nesta vida não se encontra felicidade, esse é o item 3, tá? Então a gente no item 1 viu que a felicidade não pode ser encontrada no pecado, nem nos deleites corporais e nem nesta vida. Para terminar, isto o demonstraremos por duas considerações. Primeiro, pela razão mesma da bem-aventurança, né? Bem-aventurados, né? Bem-aventurados quando? Onde? De que forma? Então, pela razão mesma da bem-aventurança, porque sendo a bem-aventurança o bem perfeito e suficiente, exclui todo o mal e sacia todo o desejo. Né? Então, porém, nesta vida é impossível subtrair-se de todo o mal, como que está sujeita a muitos males inevitáveis, seja de ignorância por parte do entendimento, seja de desordenado afeto no apetite, como também muitas penalidades no corpo. Ou seja, o que Cristo faz no Sermão da Montanha, lá no início da pregação dele, nas bem-aventuranças, né? Que é lá o Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, ele está contrapondo o bem-estar, a felicidade da vida eterna à felicidade mundana. Ele está querendo dizer que bem-aventurado vai ser você se sofrer e se suportar o que você tiver que suportar, tendo em vista a sua salvação eterna. Tendo em vista a sua configuração a Cristo. Porque aquele iniciozinho que fala bem-aventurados os mansos, né, os puros de coração que virão a Deus, quando ele vai fazendo toda aquela
aquele elenco, né, de bem-aventuranças, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você não vai ter isso, mas você vai ter a bem-aventurança. E é por isso que São Tomás aqui diz que não é impossível encontrar felicidade nessa vida, porque essa vida nunca vai deixar de ter as infelicidades que são próprias dela. Não é? Nesta vida é impossível subtrair-se de todo o mal, como que está sujeita a muitos males inevitáveis, seja de ignorância por parte do entendimento, seja porque eu ainda não compreendo tudo que me acontece, né? E seja de desordem no afeto e no apetite, que muitas vezes penalizam o nosso corpo, levam a vícios, levam a doenças e problemas psicológicos, mentais, não é? Psiquiátricos até. Tampouco é possível saciar nesta vida o desejo do bem. Eu só encontro o sumo bem em Deus. Né? Aqui nós temos o reflexo da bondade de Deus nas coisas criadas, nos seres humanos, nos bens materiais que Deus nos cumula, mas eles têm que estar ordenados nessa escala de valores que São Tomás está nos colocando aqui, porque é impossível saciar o desejo do bem nesta vida, porquanto o homem deseja naturalmente a permanência do bem que possui. Ou seja, se eu tenho algo que é bom nessa vida, eu sei, eu vou perder isso em algum momento. Em algum momento quem eu amo morre, em algum momento minha saúde se perde, em algum momento minhas finanças não são tão boas, em algum momento eu perco alguém que eu amo muito, né? Em algum momento eu posso perder até a minha consciência. Então o que ele está querendo dizer é que o homem que ama o bem quer que o bem permaneça. E os bens aqui dessa vida não permanecem. Os bens dessa vida são transitórios, como é a vida mesma. A minha vida é transitória. Então, que nós naturalmente possuímos e quisermos prolongar a perpetuidade, posto que todo homem recusa naturalmente a morte. Essa eterna busca pela juventude, pela beleza, pelo bem-estar, pela saúde do seu corpo físico. Olha, quantas pessoas a gente conhece que cuidam do corpo físico delas e vivem desesperadas com medo de morrer, mas não cuidam do espírito. São essas pessoas que põem sua felicidade nessa vida, nos bens transitórios, né? Que pobreza, né? Por conseguinte, é impossível obter nesta vida a bem-aventurança propriamente como tal. Ou seja, eu posso não ter a felicidade que eu busco aqui. Aliás, São Tomás já nos prova que é impossível. Mas eu posso ter as bem-aventuranças, né? Como é importante. Eu vou até pegar para vocês aqui as bem-aventuranças. Porque a gente vê que é uma contraposição muito clara. Vai dizer, olha, bem-aventurados que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça é a santidade, né? Aqueles que querem ser santos, né? Nessa vida buscam a santidade, então vão ser saciados, né? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os corações puros, porque verão a Deus. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Os que são perseguidos por causa da sua justiça, né? Por causa da santidade, por serem santos, porque deles é o reino dos céus. Quando vos caluniarem, perseguirem, disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí ele vai dizer, vós sois sal da terra, luz do mundo, né? Então essas bem-aventuranças é justamente o sentir, o sentido de tudo que nós passamos aqui, que não é o bem, que não agarramos como um bem eterno. Muitas vezes temos um bem temporário, mas não é um bem eterno, mas que as bem-aventuranças nos ensinam que há uma felicidade eterna, há um bem eterno que nos aguarda, que é a perfeita bem-aventurança, segundo São Tomás. Para terminar esse trechinho da Súmula Teológica de São Tomás, assim: alguns se dizem bem-aventurados nesta vida, ou pela esperança de lograr a bem-aventurança na vida futura, segundo o que diz o apóstolo, na esperança é que fomos salvos. Romanos 8, 24, ou por alguma participação da bem-aventurança em certa fruição do sumo bem. E aí é uma graça, né? A graça santificante que realmente nos dá uma fruição já da bem-aventurança, né? É o sentimento já da retributividade, da nossa entrega do nosso coração a Deus, de não buscar nessa vida a felicidade. São Tomás hoje vem nos ensinar que a felicidade não se deve buscar nessa vida. Por quê? Porque aqui nessa vida não encontraremos. Mas se pensarmos, como diz o Evangelho de hoje, aquele que encontra um tesouro num campo, vende todos os bens para comprar aquele campo que vai valer muito mais que aquele campo que ele já tem, esse sim
é um bem-aventurado, porque ele encontrou todo o sentido da vida dele e essa felicidade, essa bem-aventurança, que pode já ser sensível aqui nessa terra, porque o reino de Deus já está instaurado desde aqui, ela sim vai compensar tudo que nós podemos passar e que não esteja conforme uma felicidade eterna, uma felicidade terrena, mas sim a uma felicidade eterna. E essa é toda a nossa alegria. Dom Estevão Bittencourt não cansa de falar isso pra gente, né? Ele está sempre colocando o fim último da nossa vida como ordenamento de todas as outras coisas que decidimos e vivemos na nossa vida. E dentre elas, a mais importante é Deus. Viver ordenadamente, ordenar as nossas vontades, os nossos amores, as nossas paixões em Deus, é viver na constância, é ter um coração constante, é decidir segundo o que Deus quer e não segundo o que nós achamos que é bom para nós, tá bom? Então fica essa mensagem de hoje aí para vocês e desejo aí uma santa semana e uma ótima reflexão aqui com Santo Tomás de Aquino. Até mais, salve Maria Santíssima, viva São José!